você que quer trabalhar, gastar menos do que ganha, juntar dinheiro, comprar ativos para poder ganhar dividendos, saiba que você é um parasita que quer usufruir de todas as benesses que esse governo e todos os outros governos anteriores te deram sem pagar a conta. Afinal de contas, dividendos não pagam impostos. É assim que pensa os políticos, é assim que pensa muita gente que fala essa besteira como se a gente não pagasse imposto em tudo que a gente faz e como se o próprio dividendo já não viesse descontado de impostos. E aí temos mais uma vez uma frase do nosso querido e muito amado presidente Lula falando mais uma groselha sobre dividendos. Não que pagar dividendos, pagar imposto sobre dividendos seja um absurdo, mas dizer que a gente já não paga é um absurdo maior ainda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender qual é essa polêmica, o que está acontecendo, o que eu penso sobre dividendo, talvez você pense diferente, pode colocar nos comentários. Se você pensa diferente, fica até o final desse vídeo que eu vou colocar aqui alguns pontos positivos e até mesmo pontos negativos sobre pagar ou não pagar imposto sobre dividendos, afinal de contas, quase todos os países do mundo pagam. E aí, se você quiser saber disso e muito mais, a gente tem um grupo onde você vai poder conversar com a gente, falar a sua opinião, trazer as novidades sobre o mercado financeiro junto com a gente, para a gente poder bater papo em comunidade, e também você vai poder participar do nosso evento na B3, um evento no dia 15/3, falando sobre opções e como as opções podem te proteger e alavancar os seus investimentos. Não deixe de entrar em contato com a gente para poder se inscrever no evento. Essa semana vai estar saindo o link de inscrição, mas a gente já está com a lista de espera. E aonde que você encontra a gente para poder deixar essa lista de espera? Lá no nosso grupo no WhatsApp, na comunidade do Mordomo. Você vai entrar em contato com a gente lá através do link e vai falar que você quer e já garante sua vaga. São só 50 vagas e já tem um bocado de vaga preenchida. Corre para poder tanto pegar o desconto promocional quanto garantir, porque a gente nem garante que vai passar do primeiro lote que acaba no final de janeiro. O que a gente quer falar aqui hoje é sobre essa matéria aqui, ó, do Poder 360 de ontem, falando, Lula disse que quem vive de dividendo não paga imposto de renda. Declaração foi para a Rádio da Bahia. Na realidade, quem recebe dividendos pagou imposto antes por meio de uma empresa em geral, com uma alíquota de 34%, são as aspas do próprio Poder 360. E aí vem toda a polêmica. Paga ou não paga imposto? Óbvio, se o dividendo é baseado no lucro que a empresa teve, e você tem toda uma cadeia, imagina quanto imposto você não paga. No geral, a gente, como analista, a gente vê lá a margem líquida, margem bruta, tudo baseado na receita que a gente chama de líquida. E essa receita líquida já vem líquida de um monte de imposto. E você pode imaginar que no Brasil esse monte de imposto é um monte de imposto mesmo. Tem IPI, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS ou tem ISS, por exemplo, além de diversas outras coisas que podem ter ali, de devolução, de problemas que você pode ter, e aí já fica um imposto, uma receita que a gente chama de líquida. Note, quando eu falo isso, eu já paguei um monte de imposto lá para cima. Mas o imposto que o próprio Poder 360 está botando aqui é apenas o imposto sobre o lucro da empresa. 34%. Aí você vai pagar mais ou menos, dependendo, é óbvio, da margem que você tiver. Se tiver um lucro presumido, presume-se uma certa margem. Se você tiver um lucro real, vai calcular tudo aquilo que é dedutível para poder abater dos seus custos, né, a sua receita dos seus custos, e aí você vai ter lá um lucro que a gente chama de lucro tributável. Então tem o lucro líquido, que é o lucro real, tem o LALUR, que é o lucro tributável. Então a gente tem vários tipos de lucros dentro de uma mesma empresa. Já começa já toda a complicação que os tributos no Brasil trazem. E é por isso que essa reforma tributária é necessária, para facilitar a vida de muita gente. E a matéria diz aqui algumas coisas que é o seguinte, ó. Ele disse em entrevista que neste país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e que quem vive de salário paga imposto de renda. Primeiro que, se você parar para pensar, você como empresário, essa luta do Lula com o empresário é antiga já, e depois a gente vai falar até alguns trechos que o próprio 360 destaca. Se você parar para pensar, o empresário, por exemplo, que está no lucro presumido ou que está no lucro real, ele tem que pagar INSS patronal, que é para ajudar no INSS do próprio funcionário dele, porque senão o INSS quebra. Imagina que se ninguém pagasse esse monte de INSS que tem por aí, a Previdência tinha quebrado há muito tempo, e as empresas pagam valores absurdos, que chegam a quase 30% só de INSS para o seu funcionário, no final das contas, pagar um valor menor, e tem diversas outras coisas que a gente tem que pagar para funcionário.
E isso é normal, é uma relação de trabalho normal. É claro que no Brasil isso é muito pesado. O empresário paga muita coisa sim, fora que as leis de trabalho são muito severas para quem é empresário. Você quer contratar pessoas, é difícil de contratar, depois para você poder trocar de funcionário você tem um custo muito alto. Alguns vão entender isso como proteção, outros vão entender isso como exagero. E isso acaba dificultando a contratação e aumentando a informalidade no Brasil. Mas a verdade é que, é óbvio, a gente já paga um monte de imposto na folha, já pagou um monte de imposto lá em cima, como eu falei, depende, é óbvio. O pequeno empresário está no Simples Nacional, paga menos, lucro presumido também pode pagar menos, depende do seu lucro. As empresas maiores vão pagar o IR adicional, que vai ser mais 10%, vai chegar nesses 34%, se for menor vai pagar 24%. De qualquer jeito, é um monte de imposto para pagar. E aí ele diz, o ministro Haddad sabe que temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis, porque na hora que a gente abre mão do dinheiro, temos que saber onde vai pegar. E aí ele está dizendo que ele vai aumentar para 2 salários mínimos a isenção de imposto de renda, porque tinha ficado defasado com o novo ajuste do salário mínimo e o não ajuste suficiente na tabela do imposto de renda, e que para isso, ou seja, para fazer o que ele já estava fazendo, que é deixar isento até 2 salários mínimos, ele vai ter que tirar de algum lugar, é sempre assim, alguma desculpa para poder cobrar mais imposto. No Brasil, as empresas que distribuem dividendos pagam uma alíquota de 34% sobre o lucro corporativo, logo, a afirmação de quem recebe dividendo não paga imposto não faz sentido, já que os tributos são pagos pela empresa, diz o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, ao Poder 360. Durante a entrevista, Lula também voltou a dizer que vai tentar jogar isenção para 5 mil, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe. E aí fala aqui uma certa cronologia das tretas, né, que tem entre Lula aqui e os empresários. Ainda como candidato em 24 de maio de 2022, Lula fez um comentário sobre o então sistema vigente de teto de gastos públicos. Eu acho que o governo sério não precisa de teto de gastos, porque aprovaram esse tal de teto de gastos, porque os banqueiros são gananciosos. Então, a briga dele com o banqueiro. Pelo menos a suposta briga, né? No início do ano passado, declarou que o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Olha que legal. Ou seja, você vai lá, monta uma empresa, larga os trabalhadores lá, não precisa fazer mais nada. Você monta uma empresa, você contrata, você fala, eu quero vender um produto por 100, vou pagar aqui 20 para o meu funcionário, ele vai dar conta de tudo, eu fico só ganhando dividendo em casa. É coisa de quem nunca empreendeu, sabe? Não funciona nada, assim, nem nada parecido. Todo o risco do negócio fica com o empresário e não com o trabalhador. O trabalhador, ele tem o risco de ser mandado embora se as coisas não derem certo para o empresário que o contratou. E aí, novamente, voltamos a todos os benefícios que o empregado tem, mas que o empregador não tem. A gente tem algumas frases que a gente fala bastante, que é, por exemplo, quem tem cliente tem saudade de ter patrão. Você para pensar que se você tem um cliente, o cliente tem todos os direitos, e você, como fornecedor de um serviço, por exemplo, uma PJ, não tem direito nenhum. Agora, o seu funcionário tem sim um monte de direito que é garantido por lei. Então, quando você deixa de ser empregado para poder ser um empreendedor, por exemplo, você acaba tomando um risco gigantesco, porque não há lei que te proteja, protege o consumidor, protege o funcionário, mas que lei que protege a empresa? Pouquíssimas, ou quase nenhuma. Então, empreender é um negócio muito difícil, porque as leis protegem as duas pontas e não quem está no meio, fazendo esse negócio acontecer, porque são os micro e pequenos empresários que rodam mais de 90% da nossa economia, e ninguém vê isso porque as leis acabam protegendo somente as pontas do consumidor, e eu e você somos consumidores, eu e você somos assalariados, tudo bem? A gente também quer ter nosso direito, mas cadê o direito de quem produz e de quem faz o negócio girar? Não tem, infelizmente. Depois ele disse que certa atitude de covardia sobre o Conselho Nacional de Desenvolvimento, agora ele começou a nova indústria, né, a neoindustrialização do Brasil, e declarou que da pequenez, dos empresários, da proposta, blá, 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 blá. Então, assim, ele já vem falando há muito tempo que os empresários, como se os empresários não fossem pessoas merecedoras de respeito, que eles não fizessem a economia girar, que tudo aquilo que a gente paga de imposto não é suficiente. Eu, particularmente, pessoal, não sou contra cobrar imposto de renda sobre dividendos, desde que houvesse uma contrapartida lá atrás, que a gente sabe que não é a intenção. Infelizmente, a intenção é tributar sem dar regalias para quem está pagando, ou seja, sem tirar antes. Porque hoje, se esses 34% que a gente paga de imposto virassem 20%, virassem 15%, e depois tributasse isso lá de 15%, 20% no imposto de renda
pessoa física, você estaria pagando imposto 2 vezes, mas menos imposto aqui e mais imposto aqui. E talvez isso até incentivasse as empresas a segurarem mais o seu dinheiro, reinvestirem mais nas empresas e fazê-las crescer, como acontece em outros países, que acabam distribuindo o dividendo através da recompra de ações de outros meios, mas não por causa da isenção. E aqui as pessoas ficam ansiosas, querendo receber dividendo, como se ele fosse um lanche grátis, não é? É o lucro sendo distribuído. Então para pensar. A empresa dá 100 de lucro. O governo tira 34% do lucro. Lucro não surgiu do nada. Você vendeu 200, 300, já pagou um monte de imposto lá em cima, teve um monte de custo, despesa, sobrou 200 de lucro. Ou sobrou 100 de lucro. Esse 100 de lucro, para o seu bolso, viria só descontado 34, 66. Esse 66 já não é mais propício de pagar dividendo, porque você já pagou 34. Você já pagou 1/3 do que você tinha direito em dividendo. A pessoa física paga 27,5, então você pagou até mais do que os 27,5, pagou 34. Se você, é óbvio, está investindo numa grande empresa, você é sócio, você tem direito àquele lucro inteiro, mas o governo te tira um pedaço. Se o governo, em vez de cobrar 34, cobrasse 24, 20 ou outro valor e te cobrasse aqui, ficaria talvez elas por ela, mas o dinheiro que fica aqui dentro rodaria sem ter que pagar tanto imposto, o que poderia incentivar as empresas a comprar mais, a vender mais, a fabricar mais e acabar girando mais para sobrar mais dividendo para você depois. Então essa é a lógica que muita gente não vê, muita gente acaba sendo totalmente radical contra a cobrança de dividendo, e eu não sou, desde que houvesse uma contrapartida, que infelizmente a gente sabe que dificilmente vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser uma contrapartida temporária, para inglês ver, e que depois vão acabar com a contrapartida, que vão aumentar os impostos de alguma forma, tira agora, tira com a mão, dá com a mão, tira com a pá, e aí fica um negócio muito, muito, muito difícil de você controlar, porque a gente sabe que o apetite de todos os governos, mas principalmente desse governo, de cobrar impostos sem tirar nada do deles, porque tirar dos outros é fácil. Você não vê ele falando nada de acabar com o ministério, acabar com corrupção, ou com acabar com gastos desnecessários do governo. Isso os governos não estão fazendo. Alguns governos fizeram mais, eu até acho que o governo Bolsonaro fez muito mais isso do que esse governo está fazendo, aumentou novamente todas as despesas, mas ainda assim a gente esperava até muito mais. Esperava que, assim como a gente espera, por exemplo, do Milei ou de outras pessoas que são mais liberais e que são a favor de menos Estado, que nós tivéssemos, de fato, menos Estado, e eu espero do Milei isso, e espero isso de todo governo que se diz mais liberal, mais pró-mercado, menos Estado. Aí a opinião de cada um, você pode dizer sua opinião, você concorda, você não concorda, mas a verdade é que a gente precisa de menos intervenção do governo para que as empresas possam crescer e o mercado possa seguir livremente, óbvio, coibindo todos os abusos, todas as exceções, tudo aquilo que a gente vê que não tem nada a ver, que realmente precisa ser feito, ali é que o governo deve entrar, mas não atrapalhar. No geral, quanto menos o governo fizer, menos ele atrapalha. Afinal de contas, são as empresas, são os empresários, é o capitalismo moderno que trouxe a gente até aqui, que trouxe a gente a todos os benefícios que a gente vê hoje, com todas as mazelas que a gente tem, com todas as suas imperfeições, mas que vieram trazendo grandes evoluções para a humanidade e para o nosso sistema que existe hoje. Eu sou a favor, sim, de que possa ser taxado dividendos, desde que haja uma contrapartida justa para quem está investindo. Afinal de contas, o meu dinheiro que eu investi veio do meu trabalho, e o meu trabalho eu ainda tive que juntar, eu tive que, apesar do governo me cobrar absurdo, que pode chegar às vezes a 50% de uma empresa ou de um trabalhador comum de impostos, ainda assim eu tenho que pagar um monte de coisa por fora. Então você tem que pagar pela saúde, pela segurança, tem que pagar coisa que você deveria ter dos impostos que você paga. E ainda assim, por um milagre, você consegue fazer sobrar dinheiro, você compra ações, compra ativos, compra fundo imobiliário, qualquer coisa que gere dividendos, e o governo vem e fala, chama você de sanguessuga, de parasita que não paga imposto de renda, o que é um absurdo. Dê sua opinião, fala se você é a favor, se você é contra, o que você pensa e quais são as soluções que você entende para esse caso. Não esqueça, aqui no nosso canal também tem vários e vários vídeos falando sobre empresas, sobre análise de empresas, como é que você entende melhor o mercado financeiro para poder investir melhor. E também nós falamos sobre outros assuntos, como, por exemplo, opções, onde você pode proteger sua carteira ou alavancar seus investimentos. Participe com a gente do evento, participe de tudo aquilo que a gente faz aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro. Afinal de contas, nós estamos aqui para servi-los sempre. Um abraço.